Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Dani Pimentel e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou te explicar como transformar a base da calça em uma calça clochard com elástico no cos e elástico também na barra. O tecido que eu estou utilizando é uma sarja, ela tem um pouquinho de elastano, muito pouco, questão de 1% de elastano, e ela é de algodão. Combinado? Então, solta a vinheta e bora pro tutorial. Bom, pessoal, eu tenho 1,5 m de sarja. Essa sarja ela tem um pouco de elastano, questão de 1% de elastano, e o resto é algodão. E aí eu vou dobrar essa sarja, desculpa, ao meio e vou colocar o meu molde da calça no fio do tecido. Então, primeiro eu vou trabalhar a frente. Então, depois de alinhar a calça, né, a modelagem da calça, eu vou marcar aí o comprimento total da minha calça. Essa calça ela vai ter 90 centímetros da cintura até a barra. Eu quis deixar ela mais curtinha mesmo, foi proposital. Então, eu dobro o meu molde na altura em que eu quero e eu vou riscar esse molde no tecido. Primeira coisa que eu vou fazer é alinhar a régua na linha do gancho e colocar a mesma medida da cintura no quadril. Então, vejam aí que eu alinhei a régua, passei um traço para cima e eu vou deixar na lateral a mesma largura da cintura e do quadril. E aí eu venho traçando todo o molde. Me desculpem também a voz fanha, hoje eu estou bem resfriada, eu acredito que a minha rinite atacou, então assim, eu tô bem resfriada. Aí no cos eu vou marcar 5 centímetros e eu vou retirar esses 5 centímetros. Por quê? Porque eu vou colocar um cos reto e aí com o elástico eu preciso retirar esse cos. Eu tenho que diminuir, né, a medida desse cos. Então eu vou retirar da calça 5 centímetros para poder colocar um cos depois com essa medida. E eu venho cortando a calça. Lembrando que nessa modelagem eu já deixei margem de costura. Sempre lembrem também, pessoal, que a gente tem que fazer essa dobrinha aí para poder cortar a barra, tá? Na barra eu deixei 3 centímetros para poder pôr um elástico aí também. E aí eu vou fazer a cobertura desse elástico com o tecido da calça. Então eu deixei esses 3 centímetros a mais para poder pôr o elástico e virar para poder dar o acabamento da barra. Ah, também vou marcar um bolso. Eu vou fazer um bolso estilo bolso faca. Eu deixei em cima 5 centímetros e desci 15 centímetros para baixo, para a lateral. Adicionei margem de 1 centímetro e por enquanto eu não vou cortar porque eu vou cortar junto com a parte interna do bolso. Para as costas eu vou fazer o mesmo processo da frente. Vou alinhar o meu molde, tentando aproveitar o máximo de tecido. Então, vou alinhar o meu molde, colocar os meus pezinhos sobre o molde, marcar 90 centímetros do cos até a barra, lembrando que é aquela margem que a gente coloca no cos da frente, porque se você medir do cos novo da traseira, você não vai conseguir igualar essas pernas depois. As pernas das costas vão ficar maior que a da frente.
E eu venho colocando os meus pezinhos. Vou também traçar essa linha, né? Estender essa linha do quadril, na verdade a linha de gancho, até em cima, para poder completar aí a largura da minha cintura. E aí eu venho riscando, traçando esse molde por cima do tecido. Essa caneta que eu tô usando é aquela caneta fantasminha que ela apaga com o calor do ferro. Também vou retirar os 5 centímetros aí do cos. Então, da altura da calça, eu tiro 5 centímetros na parte de cima, deixo 1 centímetro de margem, então seriam 4 centímetros, né? Deixando esse 1 centímetro de margem. E adiciono 3 centímetros na barra. Lembrando que a gente está retirando essa medida da cintura, porque a gente vai colocar um cos ali em cima. Agora, para o bolso. Esse tecido que eu vou usar para o bolso, ele é um tencel. Ele nem é um algodão, não é uma viscose. Ele é um tecido feito de algodão, mas ele não é uma tricoline, por exemplo. Só que ele é um tecido bom para forro porque ele é fininho, tá? Então, para você colocar, ele também não tem transparência, tá? Então, para você fazer um bolso, ele é maravilhoso. O que que eu vou fazer? Eu vou traçar a lateral da minha calça, copiando aí a parte da cintura e copiando a lateral do quadril para poder cortar essa parte que eu vou retirar aí da calça e também do forro do bolso. Só que assim, percebam que eu deixei esse tecido aberto e agora eu fecho para quê? Porque essa parte que eu estou cortando agora, ela vai ser o espelho do bolso, tá? Então, o meu bolso aí tem 20 centímetros de largura por 25 de altura. Eu também vou dar uma arredondada embaixo. Vejam que eu não dividi o espelho do bolso com o forro do bolso. Eu deixei uma coisa só, tá? Eu acredito que esse bolso ele fica mais fácil da gente aplicar e também de costurar. E ele dá menos defeito. Vou acertando a parte de baixo do bolso. E aí, quando eu abro, ó, eu tenho o bolso inteiro. Vou marcar ali o meio, né, que é a divisão do espelho com o forro do bolso. Só para eu saber certinho como colocar. E aí eu venho e faço uma vista para esconder essa parte bege do tencel e deixar o acabamento da calça bonito. Então, vou cortar 2 vezes esse pedacinho. Ele vai passar uns 2 dedos, tá? Para baixo aí do corte do bolso. Então, vocês coloquem 2 dedos abaixo do corte do bolso, onde termina a parte que vai ser aplicado na calça, vocês deixem 2 dedos a mais para poder dar esse acabamento bonito. E aí, por fim, eu vou pegar esse pedaço de tecido para fazer o meu cos. Então, eu vou alinhar a lateral do tecido com a régua. E aí, eu marco 12 centímetros. Lembrem, eu tirei 5 centímetros do cos da calça. Então, o meu cos vai ter 5 centímetros de largura depois de finalizado. Estou adicionando mais 2 centímetros para a margem de costura. Então, em teoria, ficaria 6 centímetros da parte da frente, mais 6 centímetros do acabamento do cos,
totalizando 12 centímetros. Então, minha faixa vai ter 12 centímetros de altura pela largura do cós da calça. Ah, esse tecido ele está dobrado, tá? Então eu vou cortar aí a largura e quando eu abrir vai ficar um tamanho só. Eu tenho que deixar o recortezinho para poder colocar a largura total, porque esse recorte ele vai entrar, esse pedaço de tecido que eu tirei do bolso, ele vai entrar lá quando eu tiver o espelho e o bolso pronto. Tá vendo aí, ó, o cós dobrado? Então, ele acabado, ele vai ficar daquela forma. Fiz isso na frente, também vou fazer nas costas. Então, eu venho com o tecido dobrado, ele está na dobra do tecido ali, ó. Marco aí a quantidade para poder retirar o excesso, tá? E corto. Bom, para costura, eu já passei no overlock acabando essa parte que vai ficar para dentro do bolso. E aí eu venho, alinho a parte de cima e a lateral junto com o bolso e vou fazer uma costura por cima da onde eu passei o overlock. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma dentro da calça. Vou fazer isso na parte tanto do direito quanto do lado esquerdo. E aí eu já passei um overlock dando acabamento no gancho e passei uma costura também no gancho da frente. Vou vir alinhar o meu bolso junto com a frente da calça. Vou colocar ali no recorte e vou passar uma costura. Essa costura eu vou rebater. Então, vou passar uma costura, vou jogar toda a margem de costura, tanto do bolso quanto da frente da calça, e vou rebater essa costura. Para que esse forro desse bolso ele não fique repuxando para frente. Ó, vai ficar dessa forma. Agora eu venho alinhando a lateral do bolso, bonitinho. Então eu coloco aí lateral com lateral do bolso, eu ainda não vou costurar ele na calça, tá? Coloco alfinete e venho fazendo o quê? Venho passando uma costura só na parte de baixo do bolso. Essa parte do vídeo eu perdi. Então, o que que eu já fiz aí? Eu fechei o bolso, passei uma costura na lateral, juntando frente e costas, que é o que eu tô mostrando pra vocês agora. E aí, eu vou cortar esse elástico da boca da calça com 22 centímetros. Porque é a largura total da boca da minha calça lá na modelagem. Então, eu corto 2 elásticos iguais, que ele vai ficar certinho da largura do meu tornozelo. Vou encontrar o meio desses elásticos e vou colocar o meio desse elástico no meio aí do encontro da parte da frente com a parte das costas do lado avesso. E aí também eu vou passar uma costura, como eu já expliquei em vários outros vídeos, inclusive no vídeo do modelagem do agasalho pijama, eu vou passar uma costura no overlock só para prender o elástico, não é para cortar o elástico e nem para cortar o tecido, é só para prender e dar o acabamento. E agora eu venho juntando a costura da frente, do gancho da frente, com a costura do gancho das costas. Vou bater essas costuras, prender com alfinete e aí eu vou alfinetando dos dois lados da calça, tanto de uma perna a outra, tá? O fechamento é o mesmo, gente, que o fechamento da calça infantil. Vejam também que eu não dei acabamento ainda na barra. Eu vou dar acabamento nessa barra depois que eu fechar essa costura do entrepernas, porque ela vai ficar mais bonita, melhor acabada, tá?
Eu vou alfinetando tudo. Olha o meu erro aí, eu não prendi o elástico direito e ele diminui um pouco. No final não ficou mal acabado, tá? Vocês vão ver o resultado final depois. Já aproveito que eu vou para a máquina também, vou pegar aí o meu cós que eu já emendei lateral com lateral. Vou colocar a medida da minha cintura menos 10%, como eu já expliquei também quando a gente foi fazer a base da modelagem. E aí eu vou ensinar um truque para vocês. Eu não tinha o elástico com 5 centímetros de largura, mas tinha um elástico com 2,5 e um elástico com 1,5. O que eu faço? Eu corto os dois na mesma medida, na mesma comprimento, e aí eu venho com o ponto zigue-zague da máquina, esticando bem esse elástico e alinhando os dois para que eu consiga emendar e ter um elástico de 5 centímetros de largura. Não dá defeito, o acabamento fica bom e como vai ficar por dentro do cós, não vai dar para ver. A única coisa é que você tem que esticar bem esse elástico para que quando você for aplicar e for vestir, os dois elásticos eles estiquem por igual. Dou retrocesso, tanto no começo quanto no final. E aí, onde eu dei o retrocesso, porque ele não vai esticar, vai precisar esticar tanto, eu vou juntar esse elástico, 1 centímetro mais ou menos, eu vou transpassar e vou fazer várias costuras aí para ele não soltar na calça. Eu venho encaixando esse elástico agora dentro do cós e passando uma costura sem pegar no elástico, pegando apenas no cós da calça, tá? Naquele 1 centímetro que eu deixei para a margem de costura. E eu venho fazendo essa costura reta, só para prender o elástico dentro do cós. Bom, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aí o gancho da calça, então entre pernas da calça. Como eu disse, eu começo de uma barra passo por entre o gancho e vou até a outra barra. Então, a gente vai fazer uma costura reta e dar o acabamento também na overlock. E como eu falei para vocês, olha, eu não alfinetei direito, o elástico escapou. E aí eu só vi depois quando eu fui fechar. Então eu dei uma esticadinha no elástico para poder pegar ali na costura e ficar mais fácil na hora de dar o acabamento na barra, tá? Aí eu venho juntando o cós da calça com a calça. Eu vou colocar, bater a costura da lateral da calça com a costura da lateral do cós e venho encaixando esse cós na calça, tá? Vejam que o meu elástico, eu já arrumei o elástico para ele ficar franzido por igual, tá? Aconselho que vocês passem uma costura na lateral desse cós para prender o elástico, porque isso facilita muito na hora de você passar as costuras do acabamento no elástico. Por fim, eu venho esticando esse elástico dentro do cós e eu vou fazer uma costura mais à esquerda da parte superior do cós, tá? E outra costura mais à direita, onde pega a emenda do cós com a calça.
Tá vendo? Porque eu falei que é melhor a gente dar o acabamento, perdão, que é melhor a gente colocar essa costura prendendo o elástico no cos, porque ele pode embolar na hora que você for passar essa costura. Então é muito mais simples quando você prende o elástico, tá? Você pode inclusive prender com alfinete, se você não quiser passar uma costura aí nessa junção do cos da frente com o cos das costas. Eu também fiz uma costura mais bem alinhadinha ali, bem próximo da junção do cos com a calça, só para deitar, tá, gente? Esse acabamento do cos. Então, eu tombei por dentro toda essa margem de costura e esse acabamento que eu fiz para juntar o cos e a calça e passei uma costura para poder ficar melhor acabado. Lembra que eu já falei isso, inclusive aqui no canal, o acabamento é tudo. E aí ele fica bonitinho, não fica esse acabamento incomodando, tá? Porque às vezes se você deixa sem essa costura da lateral, ele pode ficar roçando na pele. E aí é a dobra da barra, tá? Se sua máquina tem esse braço livre, fica mais fácil porque ela mesmo já te ajuda a esticar o elástico. Então, eu vou acertando ali a parte de baixo da calça e vou dando uma esticada no elástico para poder fazer a barra. E agora vocês ficam com o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei um tutorial fácil e simples. Essa calça não tem braguilha, ela é só um elástico na cintura e na barra. É uma calça que combina com tudo, com qualquer corpo. Nós nos vemos no próximo tutorial. Tchau!